Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez, aqui pela nossa web, nesse encontro que a gente costuma fazer aqui todos os sábados, sempre com o objetivo de trocarmos ideias, né, de conversarmos um pouco acerca de toda essa agitação, né, que anda acontecendo na vida. E o nosso papel no meio disso tudo, né? Como é que nós podemos arranjar alguns atalhos aí para alcançar um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de serenidade. A vida moderna, ela tem pressões muito grandes, né? Exigências muito grandes. E a gente tenta se amoldar como pode, né? Como sabe. Mas, às vezes, o acúmulo de problemas, de situações, de exigências, é tão grande que a gente tem dificuldade de articular melhor, de direcionar melhor. E quase sempre, nessas situações, a gente perde um pouquinho do foco, não é? Nós temos os nossos focos primordiais, né? Temos os nossos objetivos, e estas coisas vão dispersando a nossa energia. Você tem uma direção, mas daqui a pouco você vai para cá, vai para lá, tem que resolver um assunto inesperado, tem que resolver uma coisa dentro desse dinamismo. Chega no fim do dia, nós estamos muito exaustos, né? Muito cansados. E se você olhar bem, você teve um dia relativamente parecido com os outros que você já teve, quer dizer, nada de muito anormal, né, dentro do seu dia, preocupações naturais, mas o cansaço parece ficar diferente, né? A gente parece que fica assim, num certo pesar. A sede de tudo isso é o nosso mundo psíquico, né? O nosso mundo mental. A quantidade de informações que a gente recebe, a quantidade de objeções, a quantidade de cobranças, não apenas que vem de fora, mas que a gente também se faz, né? Nós também nos obrigamos a fazer isso, a fazer aquilo, a ter que responder para esse, a ter que responder para aquele. A gente se obriga a fazer muitas coisas. E dessas coisas que a gente se obriga a fazer, evidentemente, há um certo desgaste interno. Então, como é que nós vamos lidar, né? Como é que nós vamos lidar com esse acúmulo de exigências, né? Tanto externas quanto internas, ao lado desse enorme mar, né, de informações e a vida da internet, a vida do Facebook, a vida faz com que as pessoas não tenham um minuto de descanso, né? É uma exigência atrás da outra, é um momento atrás do outro, e a gente vai se adaptando como pode. A gente vai, porque nós somos pessoas, estamos vivendo nesse século aqui de informática, e a informática cada vez mais presente, ninguém mais consegue viver sem um celular, sem um computador, né? Todo o sistema informático, ele está presente nas empresas. Não há como você ter uma empresa sem informatização hoje, não é? Você, para tocar uma empresa, você tem que ter determinados mecanismos, né, de ação que só são conseguidos através da informática, né? Autorizações para você assinar isso, aquilo, para você, enfim, comandar suas atividades. Sem internet, esquece, né? Não há como. E nós vamos vivendo, e a gente não se policia da sede principal de tudo, que é o pensamento, né? O pensamento, se ele não fizer assim uma certa triagem, né? Se ele não fizer assim uma certa seleção do que serve e do que não serve, nós não damos conta de lidar com tudo isso. Não damos conta de lidar com as nossas dificuldades, nossos medos. Há uma série de interferências, né, no nosso mundo psíquico,
Isso em se falando, em se retratando apenas a parte que nós chamamos aqui física, né? A parte material. Mas ao lado da parte física, não é, tem a parte que a gente poderia chamar de energética. Embora o físico também seja energético, há uma parte energética mais sutil, que nós chamamos de astral, ou que nós chamamos de espiritual. Quer dizer, ao lado da parte física, do desgaste físico, do desgaste neurológico e tudo aquilo que a gente faz, existe a parte energética das influências energéticas, que estão aí a toda parte, né? Essa mente social está aí por toda parte, e a gente também recebe os impactos da energia astral, da energia espiritual. Se a pessoa tem mais aptidão mediúnica, ou ela é uma pessoa mais hipersensível, de maneira ainda mais intensa ela percebe a ação espiritual. E a essa ação espiritual se mistura com a ação física, e muitas vezes o desgaste se amplifica, o medo se amplifica, as incertezas se amplificam, e a pessoa fica ali movida por forças de toda a natureza e não consegue, num primeiro momento, lidar com tudo isso e sair-se bem. Não que ela não tenha nem competência, nem capacitação, nem inteligência. Tudo isso a gente tem. Mas parece que a gente sente uma necessidade assim de fazer, pelo menos uma vez por dia, uma parada desse turbilhão, né, dessa usina. Eu vejo às vezes aquelas usinas, né, hidroelétricas, aquelas coisas que vem aquele jorro de água para poder gerar energia. Nós temos que dar uma canalizada nessa energia, porque senão a gente fica refém disso, dessa coisa que depois a gente não consegue colocar em departamentos ou dar uma disciplinada para o nosso bem-estar. Não é para você virar anjo, nem para virar uma coisa assim esquisita, não. Uma pessoa normal, natural, comum, mas você tem uma vida interna mais limpa. Dentro da psicologia a gente chama isso de ordem mental, né? Você colocar as coisas um pouco mais ordenadas mentalmente. Para isso a gente sempre sugere, eu sempre sugiro isso para os meus pacientes, ter um pouco de ordem mental, ou você, se você compreende os valores da oração, você faz a oração que o teu coração pede, vai te ajudar, porque você vai acionar o teu lado superior, o teu eu superior, não é? Se você compreende os benefícios da meditação, você vai pelo menos exercitar, porque meditar, você só consegue perceber o benefício da meditação quando você experimenta. Porque a meditação é um ato muito solitário, né? Você vai ficar ali, né, como se fosse, a gente se sente um bobo ali, esvaziando a cabeça, esvaziando a mente. Parece uma coisa sem sentido, mas ela tem um sentido extraordinariamente importante. Por quê? Porque a meditação ela vai direto reorganizar uma parte importantíssima que é o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso tem estado assim super excitado, super estimulado, e não é fácil você ter um pouco do estado de paz se você não tiver uma certa direção mental. As nossas emoções estão sempre muito em ebulição, então o sistema nervoso está sempre super excitado, aí você dorme mal, digere mal, evacua mal, tem uma vida assim desregrada do ponto de vista das compensações, quer dizer, há muito desgaste e pouca recuperação, e logicamente ninguém faz isso por mal, a gente faz porque se adapta à vida moderna. Mas esses elementos, a oração, a meditação, o relaxamento, a massagem, os recursos energéticos, o apoio espiritual, atividades que de alguma maneira levem embora o excesso que cria-se dentro do teu mecanismo vibracional. Vocês sabem que nós temos uma coisa chamada aura, né? A aura tem excitações no seu citoplasma da célula que faz com que aquilo ele repercuta por
todo o organismo, não é? Há uma irradiação celular, e essa irradiação celular é estimulada pelos centros de força, né, pelos chakras, e é estimulada pela tua vontade, pelas tuas emoções. Tudo isso mexe com esse complexo energético, que é como se fosse uma manta de energia sobre o seu corpo, e que irradia estímulos e capta estímulos. Então, toda vez que você consegue dar uma pequena pausa para isso, você vai se sentir melhor. Dormir é fundamental e todo mundo sabe a importância do sono. Há estudos importantíssimos sobre a importância do sono para a nossa recuperação, para as coisas que vão lá para o nosso inconsciente, a necessidade de uma pausa nesse mecanismo de superestimulação. E além disso, através do sono, você vai também ao encontro dos recursos espirituais, energéticos, porque você, enquanto teu corpo ali se refaz, teu espírito sai do corpo, como se fosse uma bateria de celular que fosse buscar recursos lá no mundo astral, não é? Então é fundamental que você durma relativamente bem. Se você não dorme bem, você precisa aprender a preparar o seu sono, que é uma coisa muito simples. Você sentar assim numa poltrona, numa cadeira, e você se contatar, né, se comunicar, se conectar com uma fonte superior, pedir para que você tenha um sono bom, que o teu quarto esteja protegido. Eu gosto de usar a imagem de que se eu estou no meu quarto, as paredes, o piso e o teto são feitos de uma tinta luminosa e você se refugia ali, se isola ali, coisa de 3 minutinhos, 5 minutinhos, para você preparar o teu sono. Eu quero ter um sono bom e quero produzir espiritualmente enquanto durmo, para lugares mais positivos. Quando eu volto para o meu corpo de manhã, ou mesmo se eu levantar para banheiro, qualquer coisa, eu vou estar mais vitalizado, eu vou estar mais harmonizado energeticamente. São soluções muito simples, mas que tem assim, quem pratica sabe o valor disso. E isso, gente, não tem nada a ver com coisa religiosa, não tem nada a ver com o seu modo de crer. Seja você adepto da parte espiritual, seja você adepto dos evangélicos, seja você adepto do espiritismo, seja você adepto do hinduísmo, do budismo, nada disso, Seishonoye, nada disso interfere as tuas crenças, o teu modo de pensar e o teu modo de agir. Na verdade, a gente está buscando recursos para nos sentirmos melhores, para nos sentirmos mais motivados. Então, são caminhos simples, de soluções simples, que não tem, a meu ver, pelo menos, nenhuma contraindicação. Você não vai se sentir prejudicado em absolutamente nada. Mas valeria, né? Uma experiência, valeria experimentar, para ver se é isso mesmo, para ver se você se dá bem. Porque refazimento, gente, é fundamental. E outra coisa, se você não for muito firme com a ideia de você positivar o seu psiquismo, a sua mente, você vai ficar muito mal. Mal em que sentido? Mal no sentido das pressões todas que a vida tem. A vida é de pressionar mesmo, a vida não é brincadeira. Então, as coisas negativas a gente vai negando, eu nego a negatividade, eu nego todas essas pressões contra mim. Ah, mas tem gente que está contra você. Tudo bem, deixa a pessoa lá na coisa dela, eu vou seguindo, eu não tenho tempo para ficar prestando muita atenção nisso, eu vou em frente. Eu não vou somar o meu ódio com o ódio dela, porque aí as forças se somam. E aí a minha vida, que já está atrapalhada, perturbada, ela fica muito pior, porque as energias negativas se somam, elas se afinizam e a gente passa a ficar mal. Então, são caminhos muito simples, muito. Ah, mas tem em casa, tem uma pessoa que não está bem. Mais ainda, se você está em casa com uma pessoa que não está bem, ou a pessoa perdeu o emprego, ou ela está assim, desacorçoada, né? Está um pouco assim desanimada, essa pessoa precisa de luz, precisa de amizade e compreensão.
Nós não vamos aplaudir os erros dela, nem ficar passando a mão na cabeça toda hora. Mas a gente pode mandar a luz para ela, a gente pode mandar um carinho, né? Eu chego lá, quando eu vou preparar o meu sono, eu procuro pensar uma coisa boa, eu penso nela também, mando uma paz para ela, para que ela encontre novamente um caminho melhor para si mesma. Esse desejo simples que a gente tem de ver a pessoa que a gente gosta bem. A gente quer ver a pessoa bem, a gente quer ver a pessoa um pouquinho menos mal-humorada, né? Porque as pessoas estão mal-humoradas, estão irritadiças. E elas brigam com elas mesmo nos outros, né? Ela está lá brigando com as coisas dela e ela vai acabar implicando. Como tem gente implicante, né? E aquela implicância vai ficando falando, eu não posso entrar nesse jogo, porque se eu entrar nesse jogo eu vou começar a implicar com tudo também, e eu vou me afinizar energeticamente com entidades infelizes, com pessoas infelizes. Então eu não quero entrar nisso, já está tão difícil a coisa, eu ainda vou me abrir para esse tipo de situação? Não. Mas eu vou ficar firme em mim, não aceito a coisa negativa. Ah, mas a coisa negativa está aí, deixa ela aí. Mas eu não aceito, eu não quero. Isso tudo tem uma razão de ser. Essa coisa negativa na minha vida é sempre temporária. Então já já isso vai sair daí do caminho, a vida vai dar um jeito. Eu não quero ficar no negativo, também não quero perseguir ninguém. Não quero ficar atormentando a vida de ninguém. Eu não vou entrar no mesmo jogo. É fácil? Não, não é fácil, porque a nossa tendência é trabalhar no olho por olho, dente por dente. Fez para mim, vai levar duas. Sabe como é que a gente é, né? A gente também não quer ficar por baixo nunca, né? Eu não sei se você, quando você neutraliza isso, você fica por baixo. Eu acho que é o contrário. Eu acho que você sai da frequência da negatividade da pessoa e fica na sua. E aquela maldade, aquela coisa toda, ronda você, mas não te pega. Ela fica ali, na espreita, mas não te pega, porque você está numa outra vibração, você está numa outra frequência. Então, olha, presta atenção nos teus pensamentos. Lógico que a gente não vai ficar 24 horas ali de plantão, né, como se fosse um policial, né, vigiando tudo. Mas observa de tempo em tempo durante o dia, vê como é que está o teu mental, o que você está alimentando mentalmente, que tipo de afinidade energética você está atraindo para você, ou para o teu ambiente, ou para o teu ambiente de trabalho. No trabalho, então, é uma confusão, né? Muita gente trabalhando nas empresas, então, quem está conseguindo trabalhar, né? Quem tem trabalho, porque muita gente está sem. Mas a verdade é que também existe essa coisa de grupos e tudo mais, né? De qualquer maneira, apesar de toda a situação, você está trabalhando. Se você não está trabalhando, comece a positivar as ideias para que surja novamente um trabalho para você, para que você tenha uma outra oportunidade de equilibrar aí a sua vida financeira. Também nós vamos aprendendo a ter uma vida mais simples, gastar menos, né? Tem hora que a gente dá umas viajadas, compra o que não pode. Não é que você não tenha direito, você tem todo o direito do mundo. Mas no momento pede um pouco de cautela, o momento pede um pouco assim de percepção mais clara sobre o que você pode agora, né? Pode fazer ou não, né? Você vai tendo bom senso, né? A hora que você puder, compre e seja feliz. Mas enquanto você não puder assim gozar de uma coisa mais certeira, segura um pouquinho, né? Vai observando, vai fazendo que uma hora a tua hora vai chegar e você vai comprar aquela coisa que você quer tanto, né? Sei lá, um carro, um apartamento, uma casa, uma coisa que você quer melhorar na tua empresa. Enfim, nós sempre estamos querendo melhorias, porque a gente sempre gosta do melhor, não é isso? Isso é no coração da gente, é esse. Você vai, por exemplo, numa agência de carro, você vai naquele simplesinho, mas você gosta mesmo daquele outro, né? Tá bonitão, cheio de recurso, né? Eu não posso comprar, mas gostar eu gosto. E é assim mesmo. O nosso espírito gosta do que é bom, do que é melhor, do mais, enfim, do mais moderno, do mais pleno de recursos. Gostar, a gente gosta do melhor. Se eu não posso ter agora, tudo bem, vamos em frente, vamos no simplesinho, mas vou
vou ter alguma coisa que me leve para lá, para cá, e vou ser muito feliz com isso. Quanto mais você consegue ser harmonizado com aquilo que você já consegue, ainda que você consiga muito pouco, harmonize-se com isso, porque aí a vida percebe que você valoriza aquele bem e ela vai te abrir possibilidade para você adquirir um bem um pouco melhor. E assim vai. De tempos em tempos você vai reorganizando a sua vida, vai reorganizando as suas coisas. Pensa no teu pensar, observa bem, porque esse é o segredo para a gente viver um pouco melhor, para a gente ficar um pouco mais motivado, mais harmonizado, tá bom? Vamos ver, nós temos aí os nossos amigos internautas, vamos ver se alguém quer conversar. Madalena, da Suíça. Olá, Madalena, uma boa tarde, acho que quase noite aí para você, né? Na Suíça. Gostaria de uma direção sua na minha parte espiritual. É algo que eu sinto que tenho que fazer. Com um grande abraço pelas palavras de conforto que passa sempre nas horas certas. Olha, Madalena, a parte espiritual, ela está sempre assim, tentando nos inspirar. Claro que, como a gente está, por exemplo, você está num outro país, né? Mas há atividades espirituais na Suíça, eu já soube de grupos que tem na Suíça. Embora a gente fique assim um pouco sem saber muito claramente o que é que você tem que fazer na parte espiritual, no momento certo isso vai se apresentar. O importante é você se colocar diariamente em conexão com essa fonte superior, pedindo que a vida te mostre qual seria a tua estrada, não é? Que a vida te mostre assim intuitivamente. Normalmente acontece uma coisa assim que a gente se sente atraído para ela, cuidar de alguma instituição, criar um trabalho de apoio, alguma coisa que o nosso espírito se sinta contente de estar fazendo. Às vezes é um serviço muito simples, sabe, Madalena? Uma coisa aparentemente sem grandes barulhos de expressão, mas é onde a gente se sente bem. Então, quando você fizer as suas preces diárias, as suas conexões diárias, peça para que a bondade divina revele a você o caminho. E você fica atenta, porque ela vai, uma hora ela vai te dar uma intuição clara disso, daquilo, aparece uma situação, aparece uma pessoa, aparece um lugar, e as coisas devagarzinho, se você tiver sinceramente interessada nisso, fique tranquila, que eu sei que a gente tem uma certa ansiedade para saber, né, essa informação. Mas se você tiver nessa condição, porque todo lugar é lugar de você fazer alguma coisa positiva, sobretudo do ponto de vista espiritual, né? Porque não importa o país que você tem, um país organizado como a Suíça, mas os homens são os homens, as pessoas são as pessoas. A gente tem necessidades diversas, sobretudo do ponto de vista espiritual. Então vai pedindo, eu também vou pedir aqui por você, né? Quando você tiver uma ideia um pouquinho mais clara, uma intuição, vamos conversar aqui de novo, vamos ver se a gente consegue encontrar um caminho de positivação onde você se sinta mais feliz com a tua sensibilidade, com a tua mediunidade. Tranquila, vai dar tudo certo. A pessoa pede para não se identificar. Ok. Problemas com dentes. Já li algo a respeito, e a metafísica da saúde fala muito sobre dentes, onde possui inclusive os livros. Confesso que é muito assertivo esse título, assim como tudo na metafísica é assertivo. Tanto que realmente o meu emocional foi abalado profundamente nesses 2 últimos anos. Lembro-me que antes disso, há cerca de 15 anos, ia ao dentista apenas para fazer limpeza. Hoje, estou até com medo, muito medo, porque realmente perdi muito da força, do vigor, total sem motivação alguma. E fui emocionalmente muito abalada. Sei que irei no dentista da terra, mas também sei que temos dentistas metigônicos, certo, Irineu?
Antes de eu criar coragem de ir ao dentista da terra, me ajuda a pedir ao dentista mediúnico para me ajudar. Tenho feito esses pedidos à minha mediunidade, diretamente ao dentista mediúnico. Mas depois de ver e ler muito sobre a metafísica e a explicação que eles dão para os dentes, estou com mais medo ainda e preciso de um reforço maior. Por isso estou lhe pedindo essa ajuda. Também estou com muito problema nas gengivas, bruxismo, bastante agressivo quando acordo. Olha, de fato, a questão relacionada metafisicamente com os dentes se refere às nossas expressões pessoais. E expressões essas que a gente poderia relacionar também com agressividade. Mas agressividade no sentido de você ter força interna para lidar com a negatividade do mundo. Então, quando você utiliza os dentes e você dilacera um alimento, você usa essa força agressiva. Mas embora você mate um alimento, você pega um alface e você pega ele praticamente vivo e ele morre na sua boca, tudo isso tem uma função até ecológica. Por quê? Porque você, ao você fazer essa transformação no alimento, esse alimento vai gerar energia e força. Emocionalmente, sabe, a gente tem sido muito testado ou avaliado, bombardeado. As nossas emoções estão sendo como que avaliadas a cada dia. A cada dia acontece uma coisa que você não espera, algo assim inusitado, não é? Do aspecto emocional, a gente está sempre aí tendo notícias disso, daquilo. Não é fácil cuidar das emoções. Mas também eu penso que essa situação toda se refere ao fato de você ter força interna para lidar com a negatividade do mundo, porque o mundo anda bastante negativado, não é? E não é fácil para nós lidarmos com essa negatividade. A gente vai ficando cansado também das coisas. Parece que uma coisa nunca vem sozinha, né? Uma coisa leva a outra e uma situação vem atrás da outra e a gente acaba desanimando. Só que você e a força do teu espírito são muito maiores do que essas bobagens aqui do mundo. Você tem muito mais força. Você é muito mais do que pensa ser. Então pensa assim, essa dificuldade nos dentes é apenas para eu entender o meu lado emocional e como eu posso ressurgir, né, das cinzas onde eu estou, das coisas que eu estou enfrentando, das pessoas que estão à minha volta, as desilusões que a gente tem, decepções, tudo isso mexe muito com o nosso emocional. Então, procura se conectar com o seu eu superior. Você tem um eu superior que vai ajudar você a lidar com a negatividade do mundo. Porque a tua força está aí, só que ela está um pouco assustada, ela está um pouco cansada, ela não está com muito pique de reação. Mas o teu espírito está muito acima disso. Então, se você evocar a tua força espiritual, se você evocar a sua condição de eu superior, as tuas possibilidades, você vai dar a volta por cima e vai fazer, como diz o povo, do limão à limonada, e vai se saborear com a limonada. Quer dizer, você vai pegar a dificuldade, vai lidar com ela e vai dar a volta por cima. E esse é o nosso desafio seu, desafio meu, desafio de todos nós. Então não recue não, nem abandone a tua força, confie nela. Comece a enfrentar a negatividade. Eu não aceito essa derrota na minha vida, eu não aceito. Isso vai evocando a tua força de espírito, vai evocando a tua força de espírito. Daqui a pouco você já deu um nó na situação, saiu dela, aí você vai encontrar um dentista que você se afinize como amiga, e ele vai ajudar você, vai resolver a parada, você vai ficar ótimo utilizando, porque a agressividade também é uma expressão de força, né? Quando você tem que levantar segunda-feira de manhã, está chovendo, é a agressividade que faz você levantar. Você tem compromisso, tem que levantar, tem que buscar, porque a tua vontade de ficar lá largada. Então essa
essa coisa de você ter que ir, que você se coloca, é uma força de agressividade do nosso espírito, para o bem. Agressividade para matar a negatividade do mundo e enfrentá-la com firmeza. Então vai firme, mande depois notícia para nós, a gente vai enviar vibrações de positivação para você, tá bom? A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Ok. Primeiramente eu gostaria de dizer o quanto sou grata aos seus áudios, programas, pois eles vêm me ajudando há um bom tempo. De uns tempos para cá eu tenho ficado muito mal, principalmente quando chego na minha casa. Parece que tem algo que me diga totalmente e me dá uma irritação que me deixa até zonza. Isso acontece principalmente quando chego e minha mãe está com uma cara fechada, sem motivo. E de alguns anos para cá, eu não consigo nada de emprego. Tudo que parece é nada concreto ou rentável. Ou quando algo está começando a dar certo, de repente tudo vira de cabeça para baixo e eu volto a estaca zero. E outra coisa que eu sinto é que tudo que falo perto da minha mãe não acontece, não dá certo. Antes, ela sempre falava algo negativo, mas de tanto eu brigar para ela não dizer coisas negativas, hoje não diz nada. Mas mesmo assim, nada vai para frente, sabe? É muito triste eu ter essa conclusão, se tratando da minha mãe. Mas eu sou uma pessoa normal, não é? Parece que ela não fica feliz com o meu sucesso. Na verdade, nunca tivemos o melhor relacionamento do mundo. Aprendemos a conviver. Mas o ano passado tivemos brigas feias. Mesmo porque de uns tempos para cá, ela, que não bebia, bebe praticamente todos os dias. Então, sempre que excede na bebida, fala coisas horríveis para mim. Que, na verdade, parece que nem é ela que está... Bom, resumindo, está tudo muito complicado e gostaria de uma orientação, uma luz. Estou pensando, Irineu, seriamente, de deixar tudo e ir morar fora do Brasil, pois sinto que meu tempo aqui acabou e que estou patinando há anos. Não sei se conseguir ser claro. Espero que me entenda e que os espíritos de luz possam me dar alguma orientação, pois estou realmente precisando de uma luz, limpeza espiritual e luz no meu caminho, direção. Obrigada e fica na paz. Gosto muito dos seus áudios, do Dr. Hans, e os livros da sua mãe. Obrigado aí pelas palavras de apoio. Você está naquele momento, né, que está começando a tomar consciência de que talvez o teu caminho seja muito mais por você do que por você e a senhora sua mãe, né? Sua mãe, ela faz o que pode dentro da limitação dela, né? Talvez a sua mãe funcione, né, como um fusível de energias. Talvez ela nem saiba ou não tenha consciência de que essa negatividade toda pode estar inspirada fora dela. Talvez ela tenha uma sensibilidade grande, não saiba muito bem disso, e acaba se tornando um instrumento desses espíritos negativos. E talvez, se você falar com ela num outro momento, ela fale até uma coisa um pouco diferente do que ela disse um momento atrás. Isso significa, se você está com ela, ou se você está vivendo com ela, se você veio dela, é que vocês tinham, pelo menos temporariamente, que passar um período juntas para tentarem acertar alguma coisa aí que ficou perdida aí no passado. Mas se você está percebendo que você está cansado, talvez, pode ser até que, né, que o teu tempo ali ao lado dela tenha se expirado e você sinta a necessidade de contar consigo mesmo. Porque a pessoa, quando ela está nessa esfera negativa, ela sempre vai focar no negativo. E se tudo que você fala para ela não tem consolidado, não tem acontecido, talvez seja até mesmo alguma coisa naturalmente dela, que se não deu certo para ela, por que vai dar certo para você? Às vezes é incompreensão da pessoa, ela não faça isso necessariamente por maldade, mas ela nem percebe o mecanismo, ela se entrega à negatividade e fica exalando negatividade. Agora, você está percebendo isso? Bom, isso caracteriza a cabeça da senhora sua mãe, não a sua, não é?
Puxa, se as coisas não estão dando certo, eu falo para ela e briguei com ela para ela não falar mais o negativo, agora ela não fala nada, pelo menos ela te ouviu de alguma maneira, né? Agora, o fato dela começar a beber não é bom sinal, né? Nada contra a bebida, evidentemente, de vez em quando a gente toma também uma taça de vinho, uma coisa, não existe problema nenhum nisso, a questão é que para determinadas situações, a bebida é uma ponte, né, de influência espiritual negativa. Principalmente se a pessoa se encharca, né, se a pessoa passa da medida do natural para ela. Nada contra, mas a gente tem que ficar esperto para ver se a gente não anda se excedendo. O que seria interessante também, antes de você tomar qualquer atitude, é a gente fazer um tratamento espiritual à distância. Nós temos aqui no Instituto, aqui em São Paulo, um tratamento que a gente faz à distância. Então, você mandaria o seu nome, o nome da sua mãe, para o e-mail contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, o nome, idade e cidade. Aliás, nós estamos aí inaugurando já em Mogi a nossa casa, né, espiritual em Mogi, que já vamos iniciar uma série de atividades. Por ser em Mogi das Cruzes, pode ser até que você tenha condição de aparecer lá e de alguma maneira a gente poder espiritualmente te ajudar. De qualquer modo, se você quiser começar a fazer algo agora, para esse e-mail que eu te falei, o contato@irineugaspareto.com.br, manda o seu nome, o nome da sua mãe, idade e cidade, não precisa escrever mais nada. E a gente coloca esse nome, o seu, da sua mãe, no caderno de orações, e aí a gente pede para os amigos espirituais dar uma força, aliviar um pouco as tensões e tal, e você se sentir melhor. E eu acho que a vida vai clarear para você. Se o teu caminho for mesmo para o exterior, as coisas vão se encaminhar e quando você perceber, você já está lá. Mas vamos trabalhar espiritualmente para que as coisas fiquem pelo menos um pouco melhores. Você arranja um bom trabalho e fique um pouco mais animada com isso e a sua vida passe a tomar um rumo aí um pouco mais interessante, tá bom? Um grande abraço a você, fica na paz. A pessoa pede para não ser identificada. Hoje é o dia do escondido, hein? Irineu, o que você colocou hoje em pauta aconteceu comigo essa semana. Identifiquei tanto o psicológico no físico, tanto no espiritual. No aspecto espiritual, identifiquei um tipo de energia parecida com uma combaria, muito carregada. E com isso, essa mesma energia ruim, com esse mesmo espírito ruim que me trouxe, pedi para devolver ao remetente que me enviou. Soube que quem me enviou essa energia toda foi internada no hospital. Nada injusto, afinal, tudo que é do alheio, não podemos ficar com ele. Você sabe que essa coisa da energia, se as pessoas soubessem, né, a responsabilidade energética que a gente tem, talvez elas pensassem com um pouco mais de calma em enviar energia negativa para alguém. E olha, isso tem sido frequente, né? As pessoas procuram aí determinados lugares para separar casais, para fazer empresas afundarem, para criar situações de aproximação com alguém, ou acabar com a vida de alguém que a pessoa não gosta. Esses são os caminhos que as pessoas, as menos avisadas, né, digamos assim, elas fazem. Porém, você está lidando com forças que você não conhece. E se você manda uma força negativa e essa força volta para você, é isso que acontece mesmo. E o efeito vem até multiplicado. Então, a gente não vai criar nenhum embaraço para ninguém, mesmo porque a responsabilidade é sua e a energia de emissão é sua. Então vamos mandar luz para essa pessoa para que ela caia em si. Porque sempre que eu fico desejando mal para alguém, eu estou criando para mim mesmo, né, uma situação espiritualmente complicada, estranha, difícil.
Mas energia, lembre bem, energia é força viva em movimento. Pensamento é mensagem com endereço. Então a gente endereça aquilo para aquela pessoa e o pensamento ele é uma frequência em movimento e chega lá. Então vamos procurar ter um pouco mais de critério, né? Quando a gente faz aquela secada na vida de alguém, quando a gente deseja, porque as forças estão aí. E se a pessoa é mais sensível, então é mais que ela capta tudo isso. De qualquer maneira, vamos pedir para a bondade divina que harmonize, né, a todos nós e que a gente fique aí numa condição um pouco mais serena para seguir adiante. Mas vai dar tudo certo. Nícia, Brasília. Olá, Nícia. Boa tarde para você e para todo mundo aí de Brasília. Quando eu vou a algum lugar, acabo absorvendo a energia dos locais. E muitas vezes me sinto sugada e exausta. Gostaria de saber como ficar centrada, me sentir bem, independente do local em que esteja. Olha, Nícia, isso daí tem sido muito frequente na vida de todos. Na minha vida também acontece isso, viu, Nícia? Porque eu sou uma pessoa que nem você, só que eu tenho uma sensibilidade, uma hipersensibilidade, que provavelmente você tenha também, né? Uma hipersensibilidade. De qualquer modo, a saída para esse tipo de proteção são dois caminhos. A gente se ligar com o astral superior, todo dia, eu faço isso, sabe, Nícia, antes de sair de casa. Eu tento me conectar com a parte espiritual, tento criar a situação de intercâmbio com as coisas positivas. E o segundo passo é você gerenciar os teus pensamentos. Porque você entra num lugar, o lugar pode estar aparentemente muito legal e por dentro você sente uma energia estranha. E aí, se você está num dia mais sensível, é dor de cabeça, é mal-estar, é coceira, é não sei o que, é lacrimejar, e começa a bocejar, como se alguma coisa dentro do teu campo de vibração identificasse. Então, a nossa relação com o ambiente precisa ser cada vez mais dominada por nós, né? E esse domínio, na minha visão, embora seja uma visão aparentemente meio simplista, é isso. É a conexão com o eu superior e o gerenciamento dos meus pensamentos para que a minha condição emocional não se perturbe tanto. Ser menos assim impressionável com aquilo que as pessoas falam, com as notícias do dia, porque senão, se a gente se impressiona demais, a gente também tem uma tendência a absorver essa coisa do ambiente. Então, as coisas podem estar pegando fogo aí no meu ambiente externo, mas no meu mundo externo, graças a Deus, está tudo bem, está tudo em paz. É todo dia, viu, Nícia? Não é fez hoje, daqui um mês vou fazer. Não funciona. Ou você toma posse de você, ou a negatividade está sempre rondando, daqui a pouco ela... Então faz o exercício, faz aí uma semana, 2 semanas, depois você me conta. A gente aqui no sábado vai estar sempre por aqui, então você me conta como é que estão as coisas, a gente volta a falar. Sorte aí, firmeza, hein? Olá, Gonçalves, boa tarde para você e para todo mundo aí de Pernambuco. Falando em remédios, medicação, além dos efeitos colaterais que eles provocam no nosso organismo, existe também um prejuízo no campo espiritual ou energético? Claro, porque o nosso corpo, ele é bioquímico, né? Ele tem uma energia bioquímica. E também o nosso corpo, por influência do mundo espiritual, ele tem eletricidade e magnetismo. Então, se você coloca uma determinada bomba química no organismo, ela naturalmente terá um efeito, não só no físico, mas também no efeito energético. Um pouco diferente do que acontece, por exemplo, na homeopatia, né?
onde a forma energética do alimento, da medicação funcionar é por uma outra via de energia. Então o dano praticamente inexiste quando você faz um tratamento energético. Embora a homeopatia ela tenha assim como característica um pouco mais de lentidão, né? Embora haja casos também que a homeopatia é muito eficaz. Só que as pessoas têm pressa e tomam o remédio comum, o remédio chamado alopático. De qualquer maneira, influencia. Agora, se o remédio é dosado de maneira adequada, quando o médico prescreve uma determinada dosagem, dentro de um determinado espaço de tempo, se a coisa é bem formulada, não faz mal. Agora, a coisa começa a complicar quando o médico se extrapola ali, né? Ou a pessoa então resolve se automedicar. Aí o prejuízo é mais complicado. Então a gente tem que estar muito antenado. O nosso corpo é a nossa casa, né? É onde a gente vive. Então nós temos que ter bom senso e prestar muita atenção àquilo que a gente vai colocar no corpo, né? Remédio mesmo, só quando a necessidade é muito grande e a gente tenha uma indicação bem formulada. Caso contrário, vamos devagar, né? Vamos com mais calma, que tem gente que é hipocondríaca e não pode ficar sem remédio. Jussiara, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Olá, Jussiara, boa tarde para você e para todo mundo aí de São Pedro da Aldeia. Sou médium de cura. Estou numa casa espírita e só carrego o irmãozinho sofredor. Sou como esponja, mas não sinto meus guias, meu mentor. O que fazer para deixar vir? Olha, se você tem condição de saber que você tem uma condição mediúnica, você também sabe que você não está sozinha, né? Você tem essa aptidão, né, para captar a energia, essa aptidão para perceber pessoas que estão enfermas, infelizes. Isso é um aspecto. Porém, além disso, você tem que evocar a sua proteção espiritual. Porque para fazer um trabalho de cura, normalmente você tem que agilizar o aspecto de proteção. Senão você vai estar muito exposta à energia de enfermidade sem a contrapartida, sem a proteção. Então, provavelmente você deve, não sei se você já tem, mas você deve formar um grupo de apoio, um grupo que ore ali, né, que trabalhe energeticamente para proteger você, a tua saúde e proteger o seu trabalho. Então a gente trabalha com o mundo espiritual superior, mas precisa ter proteção. E a proteção vem de grupo, de apoio, a proteção vem da sua conduta reta. E você também se protege prestando atenção no teu pensamento. Embora você tenha uma característica de absorver coisas negativas, a sua característica precisa estar preparada também para você receber coisas positivas. Não dá para ficar só numa coisa só, senão você vai se desgastar, vai se enjoar e daqui a pouco você está largando o trabalho. Não. Eu quero receber a presença também dos amigos espirituais. E isso neutralize um pouco a força dessa coisa pesada. Eu tenho certeza que os amigos que trabalham com você espiritualmente, do ponto de vista espiritual, as entidades vão te sugerir, né, caminhos, mas conexões superiores, para você ficar menos impressionada com o mundo aí fora e atrair menos essa coisa de doença. Tá certo que você tem a tendência a ajudá-los, mas eu não vou sair por aí atraindo doença de todo mundo. Não, tudo tem um bom senso. E dentro disso, a responsabilidade nossa é gerenciar melhor o nosso pensamento. Nós vamos fazer aqui um ajuste técnico para fazer uma pequena arrumada aqui na coisa e voltamos já já. Não saia daí, hein?
Muito bem, estamos de volta aqui, né, para a nossa conversa, o nosso bate-papo. E vocês vejam, né, a gente está falando aqui de energia, né, e como as pessoas são impressionáveis, né? Logicamente, a gente estando por aqui, uma notícia nos impressiona, um acontecimento qualquer nos impressiona, mas até que ponto essa impressão a gente permite que ela se aprofunde dentro de nós? Logicamente, nós não vamos nos tornar pessoas insensíveis, nem fora da realidade, nem alienada, né? Mas, às vezes, a gente se impressiona demais com coisa que nem tem a ver conosco. E o fato de você se impressionar com isso quer dizer que você, de alguma maneira, se liga energeticamente àquela situação, aquele problema, aquela dificuldade. Se você escuta uma notícia qualquer, claro, ela tem um relativo impacto. Mas se você alimenta aquilo, que fica o dia inteiro com você. E a gente depois não sabe por que as coisas estão estranhas, estão esquisitas. Lógico que você ouve, por exemplo, uma notícia dos presídios. Você vê as barbaridades que estão acontecendo lá. Isso é coisa da Idade Média, né? Decapitar pessoas e criar esse embaraço, tomar conta de tudo, ser mais forte que a polícia em algumas circunstâncias. Tudo isso impressiona. Ou pode te trazer medo, ou pode te deixar inseguro. Tá. Mas o que eu posso fazer em relação a isso? A não ser mandar um pensamento bom para todos esses infelizes. Ah, mas eles são tudo bandido. É, mas eles vão ter que ficar bem um dia, porque a vida não joga para perder. Eles vão ter que se regenerar nesta vida, na outra, não sei, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. É difícil? Claro que é difícil. Mas se eu puder mandar um pensamento bom para esse povo, para que eles se acalmem, para que eles parem de se matar, enfim, para que eles sintam uma coisa no coração, que eles têm os próprios códigos deles, né? E algumas coisas entre eles mesmos, a lei deles é um pouco diferente do que a nossa lei. Seja como for, tudo bem que ninguém gosta disso, né? Mas a gente manda um pensamento bom para eles. Bom no sentido do cara se acalmar, dele achar que a coisa já passou de um caminho assim aceitável, enfim, porque todo mundo pode ser receptivo. Evidentemente, se eles estão na negativação, eles vão perceber isso menos, né? Ou em menor escala. Mas nós vamos fazendo a nossa parte, nós vamos tendo fé que o nosso pensamento é capaz de produzir uma mudança, é capaz de produzir uma interferência positiva. Sabe aquela pessoa que não gosta de você, por qualquer coisa que você tenha feito? Evidentemente, existem pessoas que não gostam da gente. E você, quando você lembrar daquela pessoa, fala, puxa vida, ela não gosta de mim, eu também, pode ser que eu não goste muito dela, seja como for, mas que essa coisa ruim possa ficar menos intensa entre nós. Que não é nem o fato de quem tem razão, ou eu tenho razão, ou ela tem a razão, mas também a gente ficar carregando esse peso dentro de nós não é uma coisa boa. Mas eu só posso fazer isso se eu ficar menos impressionado. Ah, mas a pessoa te prejudicou. Tudo bem, ela fez o que ela achou que era melhor fazer. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu senti os efeitos, não foi fácil para mim, mas a vida vai ter que consertar todos nós vamos ter que aprender a se dar bem um dia. Então esse é o caminho evolutivo. Embora eu não aprove em nenhum momento o que essas pessoas fazem, elas estão aí, né? E também a nossa indiferença, de certa maneira, provoca o nosso descaso, né? Para com determinados problemas sociais, né? Fala-se muito em ajudar os outros, mas as nossas leis, a nossa política é uma política
muito egoística, né? Não tem assim um pensamento de, quem sabe, amenizar um pouco a pobreza, amenizar um pouco as dificuldades sociais, todas as tragédias sociais que a gente tem visto aí. Só que as notícias estão aí. Então eu vejo tudo isso, naturalmente eu tenho a minha visão da coisa, mas eu não me impressiono mais do que a coisa em si. Ah, agora está lá o Trump nos Estados Unidos, como é que vai ser? Não sei, vou mandar luz para ele, para que ele seja, vamos dizer assim, envolvido. Pô, mas eu posso fazer isso? Claro. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Bom, ele seja o que ele for. Acontece que a vida o colocou lá, e se a vida faz isso é porque tem alguma razão de ser, temporariamente, não é? Ele está lá na posição que está. E tem outra coisa também, não é fácil você pegar um país desse nível, né, e administrar. Da mesma forma que você pegar um país da dimensão do Brasil e administrar, né, as coisas todas. Quer dizer, vamos pensar um pouco nisso, né, e nos impressionar o suficiente, nada além disso, porque senão a gente fica, não é? Como que chocando o ovo ali, né? Aquela coisa o dia inteiro rodando dentro da cabeça. Aí você vai chegar na sua casa, você não vai estar legal, não vai dormir legal, tuas coisas começam a andar para trás. A nossa capacidade de impressão tem sido muito grande e a gente precisa aprender a lidar melhor com isso. Temos mais perguntas aí dos amigos? Olá, Soares, uma boa tarde para você, para todo mundo aí da Bahia. Irineu, como ficam as epidemias na visão espírita? A mais recente é a febre amarela. Olha, Soares, o descaso, é exatamente o que eu estava falando agora há pouco. O descaso social, a coisa do eu vou cuidar do meu e o resto que se dane, isso tem um preço, não é? E as pessoas se sentem todas protegidas, se sentem todas imunizadas, mas de repente a vida traz de volta tudo aquilo que já teve um dia. E olha que nós temos vacina, e olha que nós temos recurso, não é? É a dengue, é a zika, é a chikungunya, agora a febre amarela. Sempre situações que digo assim, olha, tua casa tem que estar higienizada, você não pode descuidar, você tem que ser uma pessoa inteligente, então cuida lá das tuas coisas, das tuas plantinhas, de água parada, não é? Faça a sua parte, senão você será uma vítima dessa situação. Do ponto de vista espiritual, nós temos que entender, né, Soares, a responsabilidade que a gente tem socialmente. Se eu não cuido da água, se eu não cuido da coisa, socialmente eu não estou fazendo o que eu posso fazer. E a vida vai sempre nos colocando diante dessa consciência social. Claro que tem uma repercussão espiritual, principalmente pessoas que estão morrendo pela febre amarela. O que será que essas pessoas fizeram em vida passada, né? Quer dizer, nós não estamos aqui justificando nada, mas por alguma razão essas pessoas tinham um compromisso, né, de desencarnar nessa situação de doença e largar tudo por aqui, né? A vida tem o seu mecanismo, tem as suas leis. Que há interferência espiritual, eu não tenho dúvida. Agora, dentro dessa visão toda, na medida em que a gente desperta também para certos cuidados, eu creio que nós vamos conseguir aos poucos ir debelando tudo isso. Mas isso mostra que a força da natureza e a força divina é muito maior do que as nossas pretensões, né? Com o nosso avanço da medicina e tudo mais, de repente vem uma coisa já vencida, né? Que é o caso da febre amarela, volta e começa a pipocar tudo de novo, assim como veio a AIDS num determinado momento da experiência, sempre fazendo a gente repensar sobre nós mesmos. Febre é sempre alguma coisa ligada com irritabilidade, com agressividade, não é? Com a maneira que a gente passa a não ter muita atenção com o nosso sistema nervoso, nossas coisas. E a vida tem mecanismo, ou você melhora, mesmo diante dos desafios, ou a natureza vai
fazendo você se mexer. Então tem implicações espirituais sérias assim, nesse meio. Elisete de Nova York. Olá, Elisete, acho que deve ser boa tarde lá, né? Boa tarde para você e para todo mundo aí de Nova York. Qual é a sua opinião, ou se você pode comentar, a construção do muro do Trump fazendo fronteiras, né, com o México? Seria uma marca de intolerância? Existe alguma explicação espiritual para isso? É o medo, né, Elisete? Quando você tem medo das coisas, você contra-ataca. É uma maneira da pessoa se defender porque tem medo, né? Quer dizer, a gente sabe que existem maneiras muito fáceis de você passar pelo muro, não é? O muro é apenas uma representação do tamanho do medo ou da cautela que a pessoa tem. Escava um negócio, passa por baixo do muro, qual é o problema? Quer dizer, é uma tentativa, na verdade é uma coisa mais política, na minha visão, tá? De mostrar força, de mostrar poder, de mostrar que agora é diferente, de dificultar a ação de pessoas que têm o hábito de ser ilegais. É esquisito? É esquisito, porque nós estamos em 2017, poderia haver entre nós uma harmonia, porque as fronteiras são todas imaginárias, né? Não existe fronteira. A fronteira nós criamos aí pelo poderio bélico, né? Tudo isso é muita fantasia da nossa parte, porém estamos divididos em países, né? Estamos divididos em situações, em crenças, e é muito mesmo uma questão do medo, né? Muito medo, uma questão de mostrar, né, que tem poder, de isso vai dar um pano para manga e todo mundo só fala disso, e além de tudo é um dinheiro enorme, né? 10 milhões de dólares e tudo mais. Eu não sei, a gente tem que mandar muita luz para ele, né? Porque eu estava dizendo agora há pouco que se a vida colocou, né, uma pessoa com esse tipo de ímpeto para dirigir uma nação da importância, né, dos Estados Unidos, tem alguma coisa por trás, né? Tem alguma coisa. Também, né, a gente precisa lembrar que as políticas tradicionais, né, Elisete, elas aparecem de um modo, mas lá na essência elas são de outro, não é? Uma coisa é o que é, outra coisa é o que parece ser. E a política é muito isso de parecer ser, né? Então parece ser uma coisa muito saudável, isso, aquilo, mas lá na essência eu não sei bem o que é, né? Assim, a gente nunca vai saber muito bem os bastidores da coisa, né? Os bastidores que estão correndo. Então, como a gente praticamente é um número, né, diante de tudo isso, vamos mandar muita luz para ele, para todo o staff dele, né, todo o caminho dele, para ver se ele pondera, né, para ver se ele... Agora o muro é esquisito, né? A gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Isso vai dar muita repercussão, isso vai ficar na história, aí vem o outro depois dele, vai derrubar o muro, vai ser uma coisa assim, tipo o muro de Berlim, não é? Aquelas coisas que mostram bem o tamanho da nossa ignorância e da maldade que tem no mundo, né? Porque se a gente está vivendo, né, Elisete, coisas do tipo Estado Islâmico, né? Aqui no Brasil, você sabe, as nossas cadeias, as pessoas estão se decapitando. Tá uma loucura isso aqui, né? Nossa cadeia, nosso povo aqui está passando um aperto danado com todas essas situações e toda hora fogem 100, 200 presos. Está tudo por aí, porque não há condição de conter todo mundo. Então é uma fase que a gente precisa estar muito consciente da importância de gerenciar a nossa mente, né? E, sobretudo, gerenciar mais ainda as nossas emoções, como é que a gente age, como é que a gente reage, tudo isso. Então, apesar da gente, de certo modo, discordar da ideia, vamos mandar a luz para ele, né? Para ver se
se com um pouco de luz da gente, assim, quer dizer, a nossa intenção de que ele fique bem, ele possa ter ideias um pouco mais lúcidas, um pouco mais claras, né? É o que eu penso, tá bom, Elisete? Obrigado por nos acompanhar, um grande abraço para você aí em Nova York. Dias, da Paraíba. Olá, Dias, boa tarde para você e para todo mundo aí da Paraíba. A criminalidade é a luz do espiritismo, Edneu. Tem um discurso que diz, bandido bom é bandido morto, e é apoiado por 50% da população brasileira. Para Emmanuel, o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Comente o assunto. Olha, o Emmanuel é um sábio, né? Porque se o criminoso é um de nós que foi descoberto, é bem possível, né, Dias, que a gente esconda muito dos nossos crimes, ou eles sejam crimes assim, aparentemente menos grosseiros, né? Mas nós, enquanto seres humanos, a gente vem numa escalada, né, Dias? E a gente vem sensibilizando o nosso espírito para a importância de uma boa convivência social, a importância de um bom entendimento. Nós estamos vivendo crises sociais muito grandes, porque toda essa criminalidade, ela nasce lá de lares desajustados, onde a criança não tem amor, não tem acompanhamento, não tem escola. E ela acaba se associando por situações em que o crime se torna uma opção de ganhar dinheiro relativamente fácil. E não é só isso, né? São vários tipos de crime. Tem hoje o crime contra a mulher, está muito grande, né? Que tem de mulher que apanha, o que tem de gente fazendo. E sem falar, né, Dias, os crimes políticos. Nós aqui no Brasil estamos vendo o tamanho gigantesco, né, da corrupção. Ah, mas se você estivesse lá, você também não dava uma propinazinha? Não sei, a tentação no caminho é uma coisa que a gente precisa estudar melhor, né? Porque será que se a gente estivesse lá, a gente também não ia ser tentado a fazer alguma coisa? Então, se os criminosos cedem, é porque eles ainda não estão aptos a buscar um caminho melhor ainda. Mas não existe noite alguma que consiga impedir o alvorecer. Então vai chegar um momento que esse criminoso vai passar por uma condição de aprendizagem mais difícil, vai renascer numa condição mais complicada, vai estar num país complicado, em que o sofrimento vai mudando, modelando, porque a gente vai matando, vai fazendo, vai roubando, e nós vamos dizer assim, vamos criando mecanismos em nós que vai fazer com que a vida valorize o que a gente está fazendo no sentido de ter que aprender. Então, será inevitável que o mundo ainda passe por muitos caminhos de regeneração. Aliás, a Terra está passando por isso, no caminho de provas e expiações para regeneração. E nós vamos ter muito sofrimento, porque toda essa dor que a gente provoca nas pessoas, a quantidade de assaltos, né? Aquele terrorismo que se faz quando assalta, de pessoas que são sequestradas, pessoa que apanha, pessoa que fica amarrada, o medo, tudo isso tem repercussões emocionais terríveis. E nós estamos assistindo isso todo dia. Então, todo dia a gente está vendo uma revolução, né, social nesse sentido. Do ponto de vista espiritual, não cai uma folha de árvore, né, sem que o Pai o queira. Então, cada ação, né, Dias, tem uma repercussão. A gente não sabe que nível de repercussão estará reservada para esse povo, para esses criminosos, enfim. Mas há criminosos em todas as escalas sociais, né? Desde o mais empobrecido até o mais endinheirado, né? O crime é uma expressão de desajuste social muito grande. Então vamos aprender e vamos ver se a gente faz menos crime, né, Dias? Se a gente melhora um pouco,
se a gente fica um pouco mais humano e ao mesmo tempo comece a gerenciar um pouco melhor as nossas emoções, né, a nossa cabeça, para que a gente fique menos refém de todas essas coisas que nos impressionam mesmo e fazemos uma gestão interna mais positiva, né, mais clara, mais firme também, né, para poder lidar com o preço grande aí da modernidade. Clarice de São Paulo. Olá, Clarice, uma boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Como as drogas agem no perispírito? Quais são os danos que provocam? É assim, Clarice, quem sente é o espírito. O corpo, falando aqui meio grosseiramente, é como se fosse um bife, ele não tem nada. O que dá vitalidade ao corpo é esse tecido eletromagnético que age em função de um centro, que é o espírito. É o espírito quem sente, é o espírito quem repercute, é o espírito quem irradia. Então as coisas começam sempre no nível espiritual e acabam se somatizando no físico e acabam repercutindo no físico, embora pareça o inverso. Então as drogas, elas têm um poder alucinógeno, né? Elas têm o poder de interferir sobre determinadas zonas cerebrais importantes, e esses estímulos que a droga repercute, obviamente vai ter uma interferência direta ao mecanismo eletromagnético do espírito, a consciência, não é? Porque se é alucinógeno, mexe com a nossa consciência, a nossa percepção de realidade, nossos estados de ânimo. Então, as drogas têm um efeito direto sobre nós. E por que a dependência? Porque isso funciona como uma espécie de repetição hipnótica. Você, quando está naquele estado em que a droga proporciona, você sente menos culpa, você sente euforia, você sente uma série de coisas que aparentemente são libertadores. Mas quando o efeito cessa, vem o inverso, né? A depressão, a culpa e também, né, a maneira como isso desequilibra o sistema nervoso. Desequilibrou o sistema nervoso, você está desequilibrando a fonte de expressão do espírito. E se você desequilibra a fonte de proteção do espírito, porque nós temos um sistema chamado sistema de integridade. Assim como nós temos no corpo físico o sistema de imunidade, para o corpo espiritual nós temos o sistema de integridade, que seria praticamente um correspondente. Então a interferência é direta e a repercussão é muito dura, muito difícil. Embora a gente tenha vários tipos de droga, você vê que hoje, por exemplo, existem nos hospitais alas, departamentos separados para pessoas que não conseguem ficar sem celular. Você imagina isso? As pessoas com celular, determinadas pessoas, evidentemente, elas têm para com o celular uma relação de vício, embora não seja uma coisa que a pessoa tome ou alucine. E você não imagina como é que é tirar o celular de uma pessoa dessa para fazer o tratamento. É como uma abstinência, porque a pessoa não consegue ficar sem o Facebook, não consegue ficar sem uma mensagem, não consegue ficar... são outros tipos de interferência, de dependência, que mexem com a emoção e, evidentemente, com o sistema nervoso. Então, interfere diretamente sobre o espírito, né? Embora a conotação seja mais material. Né? Vamos trabalhar, né, para ver se a gente consegue melhorar um pouco a nossa relação com o corpo, a nossa relação com a nossa vida pessoal. Tá certo? Bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho de hoje, mas eu vou pedir ao Dr. Hans que vai falar sobre um tema. Vou pedir ao Dr. Hans que, através aqui da minha mediunidade, do transe, ele vai falar um pouco, coisa de 10, 15 minutos, acerca de um tema, e é exatamente o tema do gerenciamento emocional.
Ele vai falar sobre gerenciamento emocional. Então deixa um pouquinho d'água aí do lado do seu computador. Nós vamos preparar aqui o equipamento para que a gente possa gravar isso, né, e jogar depois no nosso canal de YouTube. E vai ser uma coisa um pouco diferente de meditação. Ao invés de fazer uma meditação hoje, ele fará umas explicações para nós sobre a importância desse gerenciamento emocional e quais seriam os caminhos que a gente pode traçar para melhorar as nossas escolhas e melhorar a nossa performance. Quando eu trabalho com o Dr. Hans, pelo transe mediúnico, eu normalmente trabalho de olhos fechados, porque é assim que eu sinto a presença dele, então eu me entrego, ele vem e acaba assumindo o contato aqui como ele costuma fazer. Então, eu, Irineu, vou desejando a você um super final de semana, muita paz, muita alegria, muita coisa boa. Curta aí os teus familiares, ou curta aí as pessoas que você goste. Final de semana é para refazimento, aproveite para refazer suas forças. Amanhã de manhã estaremos aqui, né, no Instituto fazendo uma palestra que a gente chama de Encontro com os Espíritos. Eles vão vir falar sobre temas interessantes aqui no Ipiranga. Nós estamos em São Paulo, no bairro do Ipiranga, Rua Dom Lucas Obes 168, do Ipiranga, São Paulo, capital. E a partir das 11 horas amanhã estaremos aqui fazendo uma palestra, tá certo? Super final de semana, e nós vamos então preparar o equipamento para que o Dr. Hans fale uns 10 a 15 minutos sobre gerenciamento emocional. Grande abraço e até lá.